Olá, Marcel Lira, tudo bem? Dessa segunda parte do terceiro capítulo de As 6 lições de Mises, vamos falar sobre o que de fato é intervencionismo segundo Ludwig von Mises. Bem, o primeiro ponto é que o intervencionismo não é, por exemplo, uma ação policial na sociedade para a proteção das pessoas. Então, se há um roubo, a polícia deve interferir, promovendo a prisão e a justiça dentro da sociedade, a prisão do meliante e a aplicação da devida justiça para a proteção das pessoas, para a proteção do indivíduo. Então a gente já pode apresentar que não é a ação policial de maneira justa para a proteção da própria sociedade, não é intervencionismo. Então, o que é intervencionismo? Intervencionismo é a ação do Estado regulando e interferindo nos fenômenos do mercado. Vou dar um exemplo em relação aos salários. Os salários, eles são regulados. Os salários têm toda uma cadeia de instituições estatais e paraestatais, como sindicatos, que buscam regular os salários. Mas, se os salários fossem por produção, quanto mais você produz, mais você ganha, não necessariamente deveria existir um salário mínimo estabelecido pelo Estado. O exemplo que eu dou é de um conhecido que, morando nos Estados Unidos, ele mostrou que, como pintor, se ele pinta 15 metros quadrados num dia, ele tem um salário. Se ele pinta 18 metros quadrados, ele tem um salário maior. E assim sucessivamente. Por quê? Porque é baseado na produção. Então, quanto maior a produção feita por uma pessoa, maior é o salário dela, pois ela está aplicando velocidade, tempo no desenvolvimento de um determinado produto ou serviço que vai render maior velocidade de venda e prestação de serviço do empresário. Outro ponto em relação à intervenção está no controle de preços. Mises, ele apresenta alguns casos, mas vamos aos casos brasileiros. A gente não pode esquecer o que a Dilma fez no controle de preços da energia. Então gostaria de ler um texto aqui do Sr. Vicente Nunes, de 2017, pelo Correio Brasiliense. Ao prometer reduzir o valor da conta de luz em 20% na média, provocou um prejuízo para as empresas do setor elétrico estimado hoje, isso em 2017, em 228 bilhões. Sim, meus amigos, 228 bilhões é o que a Dilma, interferindo, buscando controlar o preço, nos deu de presente. Na tentativa de enganar os consumidores, a então presidente obrigou o Tesouro Nacional a cobrir parte das perdas das companhias, mas a fatura ficou tão alta que, pouco mais de um ano depois, as tarifas de energia dispararam. Então, esse tipo de ação por parte do governo é que nos traz grande prejuízo. E o que isso significa? Significa que o governo, Estado, eles querem ter o poder que o consumidor tem. Então, as medidas de intervencionismo, ele restringe a supremacia do consumidor. Lembremos dos vídeos anteriores, onde deixamos bem claro que o consumidor, na verdade, é o patrão. É a partir do consumidor que os empresários estipulam o que deve, o que não deve fazer e como melhorar a prestação de serviço ou os produtos. Bem, essa é a segunda parte do terceiro capítulo, Intervencionismo, de As 6 lições de Ludwig von Mises.